Olá, tudo bem com você? Que bom! A Prof fica muito feliz de estar novamente em mais uma aula nossa para aprender um pouquinho mais do nosso conteúdo de língua portuguesa. Sabe essa música que eu escolhi para você? Ouça um pouquinho. Interessante, né? Mas essa música foi para me motivar a escolher uma mensagem para a gente começar a nossa aula hoje com essa meditação, certo? Então eu quero que você agora, se por acaso você quiser, você pode pegar sua Bíblia aí, ou se não, você anote aí para depois você ler. Mas eu escolhi os Salmos 46, certo? No versículo 1 e o 2, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. E eu achei muito lindo esses versículos. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num momento tão difícil dessa pandemia, nós nem conseguimos mais nos falar pessoalmente, nos ver pessoalmente, né? Só virtual. E isso, às vezes, tende a dar um desânimo na gente. Mas não vamos animar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está conosco. E Ele disse aqui a palavra deles que Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Então, vamos nos alegrar e vamos confiar. Se tá difícil, então vamos lá, Senhor, me dá força, eu preciso superar. E Jesus vai nos dar, e Deus vai nos dar força. Então que realmente Deus e Jesus continuem abençoando você e a sua família. Lembre-se, a Prof ama você de montão, mas Jesus, Ele ama muito mais e Ele cuida de você todos os dias, certo? Então que a nossa aula possa ser super legal. Agora, nós vamos começar a nossa aula. E a nossa aula hoje... Primeiro, eu quero relembrar com você o nosso conteúdo da aula passada, que você com certeza já está aí, já assistiu, né? Já acompanhou o vídeo que a professora mandou, mas o conteúdo nosso foi sobre particularidades da língua. Lá no seu livro, na página 141, começou o conteúdo. E nós vimos o pleonasmo, que é o uso de uma palavra, uma expressão desnecessária, né, repetindo ela. Existem dois tipos de pleonasmo, aquele que é vicioso, aquele que é estilístico. O vicioso é aquele que a gente usa assim no dia a dia, que é entrar para dentro, subir para cima, dar ré para trás, encarar de frente, opinião pessoal. Esses são repetições desnecessárias, então é um pleonasmo vicioso. E agora você virando a página, você vê o pleonasmo estilístico ou literário, que é aquele que tem por objetivo dar uma expressividade para reforçar uma ideia, certo? E aí você tem um lindo poema aqui, que com certeza você abriu o seu livro aí e consegue ver isso. Depois deste, nós temos o objeto direto pleonástico, que está aqui na página 143, certo? Objeto direto pleonástico. Esse pronome oblíquo que a gente usa antes do verbo está referindo-se a algo que a gente já disse. Por exemplo, o padeiro cortou o pão com a faca na mesa do restaurante. Se o padeiro cortou o pão, foi com algum objeto cortante. Então, com a faca, eu estou repetindo, certo? Este com a faca, esse é um pleonasmo vicioso, desnecessário. Agora, um exemplo de objeto direto pleonástico, professora. Por exemplo, o livro, a menina o vendeu no aniversário. Então, esse o vendeu está repetindo a palavra livro, que já foi dito. Então, esse é um objeto direto pleonástico. Outro vício que nós vimos também é o rebuscamento, que é quando você constrói ideias por meio de uma linguagem muito longa, com palavras rebuscadas, e a mensagem vai ficando confusa. Esse é um defeito de estilo que às vezes o falante, né, ou o escritor, ele usa para impressionar. Mas não tem muito conteúdo, você não consegue entender qual é a mensagem. Então isso chama-se rebuscamento. O outro vício é o barbarismo. O barbarismo é o uso de palavras e expressões incorretas
Por exemplo, eu digo rúbrica em vez de rubrica. Por favor, pega a caneta e faça a sua rúbrica. Não, faça a sua rubrica, não tem acento. O outro é a redundância. Outro vício é a redundância. É quando você usa vários sinônimos apenas para alongar a sua fala. Isso chama-se encher linguiça. Por exemplo, este açúcar é realmente muito doce. Açúcar, ele já é doce. O muito doce, existe menos doce? Então, esse muito doce aqui é redundante, certo? Não houve nenhum acréscimo, nada mais para essa mensagem sobre o açúcar. Esse foi o nosso conteúdo que nós vimos na aula passada. Então, você com certeza olhou o seu livro, você fez exercício, porque a professora já corrigiu esses exercícios também. Agora, o nosso conteúdo vai estar lá na unidade 4 do seu livro, e você vai virar aí algumas páginas, porque é lá na página 158 aqui, ó, os pronomes ou advérbios interrogativos na entrevista. E aí você tem um diálogo aqui entre dois personagens, certo? Mas vamos entender isso claramente. Bom, o nosso conteúdo é sobre pronomes, certo? Pronomes e advérbios interrogativos. Mas vamos começar com os pronomes interrogativos primeiro em uma entrevista. Olha só, uma perguntinha aqui. O que fez você mudar? Aí eu respondo para você. A saudade de você. Aí eu faço outra perguntinha para você. Quem o convidou? Eu respondo. Um amigo especial. Você percebeu que o pronome, ele está já destacado. A professora já destacou ele aqui, ó. Ó, o que, certo? Esse é o pronome. Por que ele é interrogativo? Olha o que tem lá no final. O que você está vendo ali no finalzinho? O ponto de interrogação. Então, esse é um pronome interrogativo. E esse aqui? Quem o convidou? A professora já destacou ele também para você. Tá aqui. O quem. E onde está o ponto? Aqui. Por isso, ele é um pronome interrogativo. O que fez você mudar? A saudade de você. Quem o convidou? Um amigo especial. Então, você percebeu que o pronome interrogativo, ele tem uma função, e a função dele é substituir. Substituir, o que é isso? Substituir exatamente o que, professora? Substituir os nomes e termos. Sério, prof? Como é que você consegue provar isso? Então, vamos lá ver. Ó, o que fez você mudar? O que foi que fez? A saudade. Saudade não é um nome? Sim. Então, este o que, né, está substituindo a palavra saudade. Então, substitui um nome. Agora, no próximo, quem o convidou? Um amigo especial. Aqui está substituindo o quê? Termos, amigo especial. Não foi qualquer um, foi um amigo especial. Então, este quem está substituindo isso? Essas duas expressões aqui, amigo especial. Tudo bem? Então, esses são os pronomes interrogativos na entrevista. Já que nós, juntos, eu e você, vimos agora que os pronomes interrogativos, eles precisam de ponto de interrogação, quais seriam eles? O que, o quem, o como e o qual. Esses são os pronomes interrogativos utilizados em uma entrevista. Você consegue perceber isso às vezes numa conversa, né? Entre alguns interlocutores, você consegue perceber isso através de uma leitura de uma entrevista. Estes são os pronomes, então, interrogativos. O pronome mais o ponto de interrogação. E isso me leva a um questionamento. Mas e os advérbios interrogativos? Bom, para ser um advérbio, ele precisa passar o quê? Uma ideia. Mas uma ideia de quê? De lugar, de causa, de tempo e de modo.
poderia dizer, professora, para mim quais são eles? De repente você iria perguntar para mim. Então, eu vou já passar para você. Se ele me passa essas ideias aqui, certo? Essas ideias de lugar, de tempo, de modo e de causa, quais são eles? Ah, o onde, o como, o quando, o porquê com acento, né, que é no final de frase interrogativa, e o porquê do início de uma frase interrogativa. Ou posso usar também ele quando eu quero dar uma continuidade à ideia, mas não quero ser bem claro, quero que você, interlocutor, perceba. Então, eu vou usar reticências aqui, certo? Aí eu posso dizer assim, você sabe por que eu não vim, né? Então, esse porquê eu não vim poderia ter reticências. Então, esses advérbios interrogativos aqui, ó, percebo que eles passam ideia. Eles não são, eles se transformam, são pronomes que vão se transformar em advérbios. Porque os advérbios, lá na análise sintática, você sabe que eles acompanham o verbo, o advérbio, ou eles acompanham o adjetivo, certo? Quando eles estiverem com esse ponto de interrogação, se transformam em advérbios interrogativos. Entendeu? Percebeu como é tranquilo? Fico feliz, porque com certeza você está junto com a prof aí olhando o seu livro também, né, para me ajudar. Agora, o outro conteúdo são as interrogativas diretas e indiretas. Qual seria uma interrogativa, então, direta? Olha aqui essa oração. Quem ajudou no início da carreira? Quem ajudou? Aqui está o pronome e aqui está o ponto de interrogação. Essa é uma interrogativa direta, com pronome interrogativo. Agora, observe essa segunda. Diga-me quem o ajudou no início da carreira. As duas não têm o mesmo sentido? Tem. Só que esta aqui é direta. Eu quero saber quem. Fala claramente. Seu pai, sua mãe, seu amigo. Quem foi? Agora, esse aqui é para você fazer mais uma reflexão. Diga-me quem o ajudou no início da carreira. Então, você não tem o ponto de interrogação. A direta, você tem o pronome e o ponto de interrogação. Na indireta, você tem o pronome, mas você não tem o ponto de interrogação. Tudo bem? Dúvidas? Ah, claro que não. Alguma dúvida? Então, faz o seguinte, anota aí, para me perguntar depois. E nós vamos esclarecer essa dúvida. Tudo bem? Muito bem. Este foi o nosso conteúdo. Nós vamos agora fazer uma revisãozinha para que você não esqueça que nós trabalhamos com os pronomes, certo? Os pronomes interrogativos. E aí você tem os pronomes aqui, o que, o como, o qual e o quem, que são pronomes acompanhados pelo ponto de interrogação, por isso são pronomes interrogativos, certo? Isso você consegue se perceber numa entrevista, consegue se perceber também num diálogo. E o outro conteúdo que nós trabalhamos hoje foram os advérbios interrogativos. E quais foram os advérbios interrogativos que nós trabalhamos? O porquê, o como, o quando, o onde e o porquê. Por que eles são advérbios interrogativos? Porque eles assumem uma ideia, certo? Dentro do contexto, eles assumem uma ideia. Eles também são com ponto de interrogação, que nem nós vimos os pronomes, só que eles vão agora ocupar um outro sentido, certo? Por exemplo, quando? Uma ideia de tempo, certo? Como? Como aconteceu isso? Qual foi a causa disso? Certo? Onde foi que aconteceu isso? O lugar. Então, você perceba que os advérbios interrogativos, eles assumem uma ideia dentro do contexto linguístico. E eles estarão sempre acompanhados com ponto de interrogação. Muito bom! Agora eu fiquei feliz que eu percebi que você está acompanhando a prof, está entendendo tudo e vai me questionar e eu vou ficar mais feliz ainda, porque aí eu vou perceber o seu interesse.
E o outro conteúdo foram as interrogativas diretas e indiretas. É quando eu uso pronomes, certo? Se for direto, são os pronomes como nós vimos aqui. O pronome e o ponto de interrogação. Isso aqui é uma interrogativa direta. Quando eu não tenho, como exemplo dessa oração que eu mostrei a você, diga-me quem o ajudou no início da carreira. Aqui está o pronome, mas não tem o ponto de interrogação. Sim? E eu fico muito feliz porque você é um aluno assim, muito mega, hiper, super inteligente, esforçado, tá entendendo tudinho do nosso conteúdo de língua portuguesa. Na hora de fazer a nossa avaliação, vai ser 10. Mas o melhor não é a nota, o melhor é o seu conhecimento, sabe por quê? Porque na hora que você escreve, você vai organizar bem a sua escrita e vai ser entendido pelo outro. E esse é o importante da língua portuguesa, você ser entendido pelo outro. Por isso, as palavras têm que estar organizadas de uma forma coesa, coerente, certo? Muito bem, terminamos a nossa aula hoje, eu fiquei muito feliz e que a gente possa se encontrar na próxima, certo? E agora, eu quero dizer para você que você é um presente na vida da prof. Um beijinho no coração e até a próxima aula. Tchau!